Graça e paz, bom dia, queridos amados, queridos irmãos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada, na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Trabalho dirigido pelo nosso querido pastor Lucas Oliveira. Eu sou o professor Bruno Barroso e nós estamos dando início à nossa aula de Escola Bíblica Dominical, no formato diferente, no formato online. Confesso que é um pouco estranho, mas Deus ele nos proporciona essas ferramentas para que possamos utilizá-las e da maneira correta, da maneira certa. E aqui estamos, dando início ao nosso estudo. Mas antes de entrarmos aqui no nosso estudo, antes de entrarmos aqui, na verdade é mais um estudo reflexivo. Eu não quero fazer algo muito dogmático, muito teológico, embora vamos abordar algumas questões extremamente importantes, mas eu gostaria de fazer um apelo para os irmãos nesta manhã, para que juntos pudéssemos continuar, através dos pressupostos sobrenaturais, das armas que nós conhecemos como o povo de Deus, a oração, o jejum, estarmos clamando, buscando a Deus, estarmos juntos em oração. Existem alguns desequilíbrios, algumas pessoas que acabam sendo céticos demais, não acreditam nessas questões sobrenaturais. E existe o outro extremo que acaba espiritualizando tudo e negligenciando os cuidados, como a própria ciência nos orienta, a própria ciência ela nos possibilita. Então temos que buscar esse equilíbrio, e nós, como povo de Deus, temos essa força, juntos, em oração, estarmos buscando, clamando a Deus pelos nossos irmãos, pelas pessoas que estão sendo acometidas por esse vírus, por essa malignidade, aqui em solo brasileiro e pelo mundo. Que possamos juntos estarmos clamando ao Senhor. Meus irmãos, nós não vamos dar continuidade hoje na nossa revista. Nossa revista, já estou com as revistas aqui dos alunos, nós estamos estudando acerca da bibliologia, o estudo da Bíblia, algo extremamente importante. Mas hoje eu não vou dar continuidade nessa temática que nós estamos estudando na escola bíblica. Eu quero falar de algo a respeito de um tema tão importante para esses dias que nós estamos vivendo. Algo que falou essa semana acerca do meu coração, Deus colocou acerca do meu coração para compartilhar com você, para aprender junto com você. Não estou aqui numa posição privilegiada, pelo contrário, eu sou um pecador que foi alcançado pela graça de Deus. E o Senhor, Ele falou acerca dos nossos corações desses dias, e eu gostaria de compartilhar, estar aqui fazendo uma pequena reflexão acerca da providência divina. Providência divina. Vamos entender um pouquinho a questão conceitual, bíblica, o que significa ser providência divina. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Eu peguei uma frase ontem de um livro que eu li do John Piper, um livreto muito, muito bom, que diz assim: "Ninguém pode confortar sua alma como Deus. O conforto dele é inabalável e vem de sua palavra, que é a Bíblia." Meus irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo essas circunstâncias, algo bem atípico, algo que nós não estamos acostumados, o ser humano na pós-modernidade, acostumado com esse impulso, acostumado com esse ritmo de trabalho, essa correria toda, ter que estar dentro de casa, confinado e com muitas informações que nós não sabemos, algumas delas ao certo se realmente procede, se é verdade.
As pessoas têm sido acometidas de males, de doenças, justamente por conta desse quadro. E nós sabemos que por esses dias, e isso já se iniciou, além de todos os fatores que nós temos, que nós já temos, todos os fatores problemáticos que acabam desencadeando doenças psíquicas, problemas seríssimos, depressão, ansiedade, problemas generalizados, comorbidades, patologias que são secundárias, que derivam de outras patologias, como no caso da dependência química. Nós vemos que nós sentimos esse clima, essa opressão nesses dias. É engraçado, óbvio, que o brasileiro, né, ele tenta superar algumas questões com piada, fazendo graça. Confesso que tenho dado muita risada por esses dias com os memes, com algumas montagens que as pessoas fazem, mas inconscientemente muitos estão buscando uma fuga, muitos estão querendo, na verdade, suprir algo, mas não sabe o que é. Esse vazio existencial, esse buraco que existe na existencialidade humana, somente um Deus eterno, ele pode preencher, suprir essa necessidade. E nós, mesmo nós, conhecendo esse Deus, nós caminhando junto com esse Deus, em momentos como esse ou outras circunstâncias, nós também nos deparamos com abatimento, com angústia, com sofrimento. Isso vai acontecer. Isso está acontecendo com muitos irmãos. Confesso que por esses dias também me peguei muito abatido, muito agoniado com algumas questões. Isso faz parte da nossa caminhada. São diversos fatores. E pensando nisso, Deus ele me iluminou e trouxe essa perspectiva nesse estudo nessa manhã, a respeito da providência divina. O que é isso? O que se trata da providência? E é isso que nós precisamos nos apegar como igreja, entendermos essas questões que às vezes passam desapercebidas por conta de algumas doutrinas que nós vamos ver aqui, falsos ensinos, falsas doutrinas. E a primeira coisa que eu quero ver com você é que o autor da providência divina, obviamente, é o nosso Deus, o Deus Criador, que é o Deus revelado nas Escrituras. O Deus triuno, ele não apenas criou, mas ele sustenta e preserva a obra criada. Em Neemias capítulo 9, versículo 6, diz assim: só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida. Em Salmos, capítulo 66, versículo 8, diz assim: bendizei, ó povos, o nosso Deus, o que preserva com vida a nossa alma, não permite que nos resvalem os pés. Atos capítulo 17, versículo 28 diz assim: Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Algumas passagens que falam a respeito da providência de Deus, da providência divina. Mas o que é a providência de Deus? A providência de Deus é a doutrina, é o ensino de que Deus ele é soberano sobre tudo, absolutamente tudo que acontece no mundo, meus irmãos. Nada foge do controle de Deus. Pode fugir do meu e do seu controle, e isso vai acontecer. Mas de Deus não. Não existe esta possibilidade para Deus. Essa doutrina, nós não temos um termo grego, hebraico, na Bíblia, para expressar de forma plena o conceito de providência divina. Mas a teologia ela acabou cunhando, adotando essa palavra, providência, para este fim.
Você não vai ter a palavra providência divina de forma explícita na Bíblia. Assim como nós não temos outras palavras, mas de forma conceitual, nós entendemos, vemos que realmente existe, temos base para a doutrina, como por exemplo a doutrina da Trindade. Você não vai ter a palavra Trindade escrita na Bíblia, mas nós temos passagens bíblicas, nós temos todo um conceito bíblico que nos leva a essa compreensão, a este entendimento. No entanto, não devemos apenas nos restringir ao significado desta palavra, providência divina, pois Deus é mais do que a simples ideia de prevenção e de prudência. A providência de Deus significa que Ele governa todas as coisas, de modo que nada acontece e pode acontecer, pode fugir do seu controle soberano e absoluto. Portanto, as ideias, meus irmãos, como acaso, coincidência, sorte, são extremamente equivocadas. Mas, olha que coisa, para vermos, para entendermos o que é a providência divina, precisamos saber o que não é. Isso é importante para termos esse parâmetro. Alguns conceitos errados, equivocados a respeito da providência divina. O primeiro conceito que eu quero ver com você aqui é o deísmo. O deísmo é uma doutrina que diz que Deus ele criou o mundo, mas ele se afastou do mundo. Por analogia, nós temos a analogia do relojoeiro. É mais ou menos a ideia de que Deus ele cria o mundo, mas ele faz como o relojoeiro. Ele dá corda no mundo e solta. Ou seja, o mundo ele funciona como uma máquina. Tudo que acontece está de acordo com as causas secundárias que já foram incorporadas por Deus. Deus ele é a causa primária de todas as coisas. Deus ele cria, traz à existência todas as coisas. Nós somos as causas secundárias. Nós, todas as criaturas, o mundo, o cosmos, tudo que veio à existência tem como a ideia de ser causa secundária e Deus a causa primária. Deus ele cria todas as coisas. Deus ele é a fonte de vida inesgotável de todas as coisas. E olha que coisa interessante. Essa ideia aqui, o deísmo, vai dizer que Deus ele cria todas as coisas e joga o mundo. Ele deu corda e de acordo com a natureza das causas secundárias, as leis naturais, ele deu corda no mundo e ele apenas fica olhando. Ele é um Deus observador, um telespectador do universo. Está lá apenas assistindo. Ele nunca interfere em absolutamente nada. Essa é uma doutrina que se ensinam por aí. Existe uma outra doutrina chamada dualismo. O dualismo entende que o mundo ele é governado por dois poderes. O poder bom e o poder ruim. O poder bom, que é Deus, ele divide o controle do universo com um poder mau. Pasmem. Existem muitos crentes, muitos cristãos que acreditam nesta dualidade de Deus, de deuses, né? No caso, dois deuses, que existe um Deus bom, mas existe um Deus mau que está no mesmo pé de igualdade com Deus. Muitos, inclusive, acabam atribuindo muito mais poder para esse Deus mau, no caso, por exemplo, do diabo. Obviamente que o diabo ele é o opositor de Deus, ele é o inimigo de Deus, é o nosso inimigo. Mas o diabo também, ele é um ser criado. O diabo ele não está no mesmo pé de igualdade, embora ele tenha um certo poder, mas este poder do diabo, ele é limitado, ele é restringido. O diabo ele não tem os atributos de Deus. Deus é único. Deus é absoluto, nada, nem ninguém se compara a Deus. O diabo, tudo que ele vem a fazer, ele vem a praticar, está debaixo do controle soberano de Deus, está debaixo da vontade de Deus. É como a ideia de uma analogia de um cão
raivoso, um cão com muito ódio, com raiva, mas que está preso numa coleira, e essa coleira, ela tem um limite. Assim também é o diabo. Ele tem um limite, ele está debaixo da vontade soberana de Deus, dos propósitos de Deus. O diabo, ele não está no mesmo pé de igualdade que Deus. Essa ideia de existir um Deus bom e um Deus mau é totalmente descartável. Não é uma ideia na perspectiva bíblica. Somente Deus, ele tem alguns atributos que são únicos, atributos que são somente de Deus. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. O diabo não. Deus, ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares. O diabo não. Deus é onipotente, ele é poderoso. O poder dele é inesgotável. O poder de Deus é inabalável. É um poder estrondoso. É um poder que é incomparável. O diabo não tem esse poder. Nós descartamos esta ideia de dualismo, de dualidade. Existe uma outra doutrina chamada panteísmo. O panteísmo é uma doutrina que ensina que o mundo absorve o mundo em Deus. Significa que Deus, ele participa, que a criação, ela participa e constitui Deus. Ou seja, tudo é Deus e Deus é tudo. Alguns acreditam que Deus está em todos os lugares, no sentido de ser todas as coisas. Deus, ele... alguns dizem que Deus, ele está no cachorrinho, Deus está na planta, Deus está em uma árvore. Meus irmãos, nós acreditamos que Deus, ele é um Deus imanente. Nós acreditamos que ele é um Deus que opera. Nós acreditamos que ele se manifesta, ele controla a história e ele age na história, na criação. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos na graça comum. Nós acreditamos na graça especial, que é a graça que Deus, ele efetivamente trabalha nos seus eleitos, nas suas ovelhas, naqueles que são seus. Mas ele é um Deus transcendente. Deus, ele transcende a sua criação. Deus, ele não está reduzido à sua criação. Por analogia, nós podemos entender como um pintor, por exemplo. Um pintor, ele pode pintar um quadro. Ele pinta um quadro. Mas este quadro não é o pintor. Não tem a natureza do pintor. A mesma coisa é Deus. Deus, ele é um Deus imanente, ele opera, ele trabalha na sua criação, mas ele transcende a criação. Ele está à parte da criação. É bem diferente. Nós descartamos esta perspectiva, esta doutrina que é o panteísmo. Existe uma outra doutrina chamada indeterminismo, que é a doutrina que afirma que o mundo não está sujeito a qualquer controle. Nada do que acontece é planejado ou controlado por nenhum poder. Os céticos adoram essa doutrina, eles acreditam nisso. No indeterminismo, nada, não existe nenhum controle, nenhum poder que determina absolutamente nada. Temos também uma doutrina chamada fatalismo. O fatalismo, ele entende que existe um poder superior que exerce o controle, que destrói a responsabilidade e a liberdade da vontade das causas secundárias, ou seja, da criatura. Esta teoria defende que não há nenhuma causa secundária neste mundo. O fatalismo, ele prega basicamente que nós não temos escolha nenhuma. Não temos relevância em absolutamente nada que nós vamos fazer. Alguns teólogos, algumas pessoas acabam disseminando esta teoria, esta doutrina, que é antibíblica. Inclusive, alguns interpretam, por exemplo, o calvinismo desta maneira, que é uma maneira extremamente equivocada, é uma maneira extremamente deturpada. A própria confessionalidade oficial calvinista, ela não defende isso. Isso é um absurdo. Determinismo, né, esse fatalismo, isso não é bíblico. E tem
aqueles que acreditam na doutrina do azar ou da sorte, né, ou do destino. Esta doutrina afirma que os acontecimentos são incontroláveis e neles não há qualquer propósito benévolo. Esses que acreditam num futuro hipotético, realmente para nós ele pode até ser, mas para Deus não. Para Deus o futuro, ele existe. É aí que as pessoas fazem a confusão a respeito do fatalismo e dos decretos de Deus. Quando Deus decreta algo, ele sabe, ele já viu. Deus, ele não é pego de surpresa em absolutamente nada, meus irmãos. Absolutamente nada. O futuro, ele é indefinido para nós, mas para Deus não há indefinição do futuro. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe absolutamente de todas as coisas. Quer a prova disso? Nós temos as profecias que já se cumpriram, as que estão se cumprindo e aquelas que vão se cumprir. Nós vemos isso. Por exemplo, a própria vinda, a primeira vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus, do Messias, a primeira vinda dele, a forma que foi profetizada, aquilo que já foi anunciado. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus não é pego de surpresa, meus irmãos. Todas essas teorias aqui, elas devem ser rejeitadas, pois elas não refletem a verdadeira doutrina bíblica de maneira nenhuma. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, que fala da providência, na Confissão de Fé de Westminster sintetiza muito bem essa questão, resume muito bem essa questão. No parágrafo 1 diz assim: Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor, pela sua muito sábia e santa providência, de acordo com sua infalível presciência e pelo livre e imutável conselho de sua própria vontade, para louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Meus irmãos, a Bíblia ela afirma que Deus, ele sustenta toda a sua criação. Ele dirige, ele governa. É um Deus de providência, é um Deus que não perdeu o controle. Às vezes, por conta da nossa, daquilo que parece ser improvável para nós, às vezes nós achamos, e quando tentamos fazer uma interpretação através das nossas lentes, da nossa ótica, da nossa perspectiva rasa, limitada, humana, estamos fadados, obviamente, ao fracasso, ao pessimismo, à murmuração. Agora, para Deus não é assim. Com Deus não funciona desta maneira. Deus, ele sabe de tudo. Tudo está debaixo do seu controle soberano e absoluto. Existe um estudo chamado escatologia, o estudo das últimas coisas. E nós vemos, existem, claro, obviamente, existem algumas interpretações distintas, diferentes, algumas posições, não dá para fechar, estabelecer um crivo, né, em algumas questões, mas existem as questões centrais e básicas que nós sabemos que vai acontecer. Já está acontecendo algumas questões. Eu não quero ser aqui um profeta do caos, como alguns dizem, né? Até porque você pregar verdades bíblicas, espirituais, como doutrina do pecado, falar da doutrina do inferno, é você ser um profeta do caos, né? Alguém que é sensacionalista. Infelizmente, essa teologia coaching, esse evangelho emocional, do emocionalismo, essas mensagens que só inflam o ego, esse evangelho que centraliza o homem, esse evangelho antropocêntrico, que tira Deus do centro, né? Como diz aí um pregador coaching, né? Você é o centro, né? Você é o centro de todas as coisas. Essas heresias, essas baboseiras que andam ensinando por aí, perspectivas como essa de que nós estamos vendo aqui,
para muitos é inconcebível. Alguns não aceitam. Alguns querem estar sentado no trono. Alguns querem ser, né, como diz aí um psiquiatra, que muitos acham que ele é um cristão genuíno. Você é o autor e consumador da sua história. Você que tem, né, a caneta escreve a sua história. Você tem esse poder. E nós sabemos que não é assim. Biblicamente, estou falando do Deus bíblico. Um Deus que nós podemos descansar os nossos corações, as nossas almas. Por quê? Porque nós temos a convicção, nós temos a certeza de que esse Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele governa todo o universo, ele governa as nações, os indivíduos. Ele mesmo, nem mesmo a liberdade da vontade das criaturas está a parte do governo de Deus. Só que eu queria fazer uma observação aqui. Existe uma doutrina, né? Existe uma turma que interpreta que Deus ele é responsabilizado pelo pecado e pelo mal. Não é porque Deus exerce esse governo da forma que ele exerce que ele pode ser responsabilizado pelo mal moral e pelo pecado. O mal não deriva de Deus. O pecado não deriva de Deus. Quando nós vemos, biblicamente, e na própria perspectiva da subjetividade, da experiência que nós temos do dia a dia, nós vemos o quê? Que deriva das criaturas, de nós mesmos. Nós, criaturas, os demônios. O mal, ele não procede de Deus. O mal não deriva de Deus. Todo aquele que te ensinar, e ainda colocar na conta aí do calvinista, né? Que eles querem colocar na conta dos calvinistas, que Deus, ele é o autor do pecado e do mal, foge dessa teologia, foge desse ensino. Isso é heresia, isso é mentira, isso não existe. E é inclusive uma teologia panteísta, porque anula a causa secundária em detrimento dos decretos, mas um decreto totalmente mal interpretado, muito mais na perspectiva daquilo que nós estudamos, que é o fatalismo, que não há responsabilidade nenhuma. As causas secundárias dos seres humanos não têm responsabilidade nenhuma nessa perspectiva. E eles colocam na conta de Deus, já que Deus criou todas as coisas, o mal existe, logo o mal deriva de Deus. Não, nós sabemos que isso não é bíblico, não tem sustentação, não tem base bíblica, escriturística, teológica para fazer essa afirmação. Não temos. Se você quiser saber mais a respeito disso, entre em contato conosco. Nós temos estudos apologéticos que provam que Deus, ele não deriva, ou o mal não deriva de Deus. Dando continuidade aqui, irmos também já para o fim do nosso estudo. A doutrina da providência de Deus é um grande conforto para nós redimidos. É a certeza, meu irmão, minha irmã, de que nada poderá frustrar os planos de Deus. Nós podemos descansar os nossos corações, sabendo que por mais que as circunstâncias, tudo isso, todo esse quadro, todo esse pano de fundo, tudo que nós vemos, pareça que não tem controle, para Deus tem. Tudo tem controle para Deus. Quando o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está falando a respeito da providência de Deus. Ele está falando a respeito da providência divina. O importante é saber que a providência de Deus sobre a criação expressa o seu poder, a sua sabedoria e a sua glória. O seu poder, sabedoria e glória. O governo providencial de Deus, meus irmãos, é tão claro que ninguém pode alegar que não tem ciência disso. Romanos 1, versículo 20 fala: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina,
têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ninguém, naquele grande dia, poderá dizer que não sabia, que não tinha o conhecimento. Ninguém. Sem dúvida, a doutrina da providência de Deus é um motivo de alegria e segurança para nós. Nós temos que nos alegrar. Obviamente que nós vamos nos entristecer, ficarmos tristes por conta do sofrimento, das mortes, por conta das guerras, das doenças, das epidemias, da malignidade, de tudo que nós vemos, de todo esse quadro que o homem, os demônios acabam proporcionando. Mas existe para nós, você, meu irmão, que é uma ovelha de Deus, um eleito de Deus, que foi alcançado pela graça de Deus, por esse favor imerecido de Deus, nós temos essa segurança, a segurança de que Deus ele está no controle absoluto e único. Ah, Deus está no controle, Deus está no controle só quando as coisas vão bem. É geralmente assim. Ah, Deus ele está no controle de tudo quando está indo tudo muito bem, segundo a nossa perspectiva, a nossa ótica. Mas todas as coisas, até aquilo que nós não entendemos porque está acontecendo, inclusive o mal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Da mesma forma que nós podemos nos sentir seguros diante dessa realidade da providência de Deus, da segurança desse Deus que não perde o controle como nós perdemos. Da mesma maneira, para os redimidos, há esse conforto, essa segurança. Para aqueles que são os incrédulos, aqueles que são os ímpios, aqueles que são inimigos de Deus, para esses é um motivo de grande terror. É um motivo de terror, de desespero. Filipenses, repetindo aqui o versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz assim: E meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Esse texto aqui, ele fala algumas coisas muito claras sobre o aspecto da providência de Deus. Ele diz, por exemplo, que Deus é quem supre as nossas necessidades. Salmo capítulo 37, versículo 25 diz assim: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Alguns pegam esse texto, tiram ele do contexto para arrumar pretexto. A turma da teologia da prosperidade adora esse texto aqui. Ó, tá vendo? Jamais viu um justo ser desamparado, mendigar o pão. Não é isso que o texto está dizendo. O texto ele não está dizendo que Deus vai suprir todas as coisas que eu quero, da minha vontade. Essa turma que ensina você a decretar, ordenar, profetizar, a confissão positiva, a teologia da prosperidade, essas falsas doutrinas que nós vemos que são ensinadas nos arraiais pentecostais, mas muito mais forte no neopentecostalismo, que também nós já vimos algumas circunstâncias em igrejas tradicionais aí que é meio bizarro, Mas o texto não está dizendo que Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades, aquilo que eu quero. Não. Ou aquelas que eu acho que são necessárias para mim. Não. Mas aquelas coisas que Deus vai suprir, que Deus vê como básicas e indispensáveis para as nossas vidas. Mesmo que Deus ele venha suprir as nossas necessidades dentro das nossas perspectivas, nós devemos entender uma coisa e nos recordar de uma coisa. Que Deus ele não faz isso de uma vez. Ele não faz. Existe todo o trabalhar de Deus de forma progressiva, gradativa, evolutiva. Deus ele vai nos ensinando. Não é tudo de uma vez, não. Existe uma outra perspectiva aqui a respeito da providência de Deus, que são as provisões que Deus proporciona para nós. A primeira que eu quero ver aqui com você é a respeito
das necessidades físicas. Tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã. Nós seres humanos, por sermos criaturas, somos completamente dependentes de Deus para a subsistência. Sim, mas Deus, ele supre as nossas necessidades físicas. Ele também é um Deus que supre as nossas necessidades emocionais. Nesses dias, os ânimos à flor da pele, o estresse ele bate, pessoas que estão, estarmos em quarentena, confinados, chega uma hora que começa a bater o estresse, não é fácil, a gente sabe que as coisas não estão fáceis. Algumas pessoas, inclusive nós vemos na própria Itália, alguns vídeos das pessoas surtadas, justamente por esse confinamento, que não é fácil, é algo realmente difícil. Mas Deus, ele supre as nossas necessidades emocionais. As provisões divinas não atingem somente as nossas atividades físicas, mas vai atingir um ser num todo, na totalidade do ser, em todas as circunstâncias. Deus, ele supre as nossas necessidades emocionais e psíquicas, as afetivas. Deus, ele tem provisões para a totalidade do nosso ser, porque os seres humanos são carentes dessas necessidades, e Deus, ele supre essas necessidades. Alguns exemplos bíblicos aqui de Deus se preocupando com as nossas necessidades emocionais. Salmo 55, 22 diz assim: confia os teus caminhos ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Outra passagem aqui que a turma da Teologia da Prosperidade adora essa passagem. Mas aqui é interessante que a palavra, quando ele fala confia os teus cuidados, a palavra cuidados do verso significa preocupações. Confia, meu irmão, as tuas preocupações para Deus. Coloca diante de Deus as tuas preocupações, os teus anseios, o desespero, a angústia que bate em nós. Confia em Deus essas preocupações. Se há uma coisa que nos afeta profundamente, nossa interioridade, que acabamos exteriorizando isso, que atinge o ser humano, e talvez uma das maiores delas é a preocupação. E quem que não está preocupado nesse momento? Quem não está preocupado com a saúde? Quem não está preocupado com o porvir? Com a própria questão econômica? As empresas estão fechadas, os comércios fechados, pessoas estão sendo demitidas. Nós sabemos que toda essa engrenagem, ela precisa dar continuidade. E quem que não está preocupado com isso? Nós sabemos, inclusive, o que pode acabar derivando de um quadro desse. Isso é muito sério. Outras problemáticas que podem se desencadear. Mas aqui nós vemos que nós podemos, como o salmista diz aqui, confiar os nossos cuidados, confiar as nossas preocupações. Confiar, acreditar que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Uma outra perspectiva aqui é a provisão para as necessidades espirituais. Deus, ele nos dá esta provisão para as nossas necessidades espirituais. Deus fez a provisão da natureza humana de Cristo para que pudéssemos ser salvos da ira divina, da ira de Deus. Por isso que em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, o autor sacro, ele diz que Deus nos livra da ira vindoura. Como que Deus fez isso? Ele fez isso através da provisão de uma natureza humana, quando ele enviou o seu Filho ao mundo, como nós vemos em João, capítulo 1, versículo 18, capítulo 1, versículo 16, quando Deus envia ao mundo o seu Filho, a raça humana fadada à condenação, todos nós, todos pecadores, Romanos 3, 23, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, a raça humana é condenada. Deus, ele providencia, ele faz a provisão através da natureza humana, ele envia o seu Filho. Mas quando que ele fez essa provisão? Na plenitude dos tempos, como nós vemos em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, quando fez com que seu filho nascesse de mulher. Para que ele fez essa provisão?
para nos livrar da sua própria ira. E por que Deus ele fez essa provisão? Porque ele nos amou. E por isso ele enviou o seu próprio Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados, como nós vemos em João, 1 João, capítulo 4, versículo 10. Deus ele enviou o seu Filho para expiar, para cobrir, para nos livrar da condenação, dos nossos pecados, sermos perdoados através da morte vicária, substitutiva, propiciatória de Cristo Jesus. 1 Pedro 2, 24, diz que ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Meu irmão, medite nisso. Guarde isso na tábua do seu coração. Ele fez isso porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Vai guardando essas passagens no seu coração. Se alimente disso, se fortaleça através disso. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. E aqui, o versículo que eu já citei, extremamente conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, nós temos a vida eterna, nós temos uma eternidade toda com o nosso Deus. Meu querido, confie os teus caminhos ao Senhor. Esse momento é um momento de meditarmos nessas passagens, de confiarmos nas promessas de Deus. Deus, ele é um Deus de providência. Ele é um Deus que está no controle absoluto de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, foge do controle soberano, único, imutável, inabalável, inalterável de Deus. Confie nisso, que nós possamos nesses dias confiarmos nessas promessas, confiarmos olhando com os nossos olhos fixos e fitos na cruz do Calvário, sabendo que esse Deus poderoso, esse Deus que nos proporciona e nos proporcionou a dádiva da vida, o dom da vida, só o fato de eu e você estarmos hoje aqui nessa manhã, respirando, estarmos aqui com fôlego de vida, isso é a soberania de Deus, isso é a vontade de Deus, isso é o controle absoluto de Deus. Nada, absolutamente nada, foge do seu santo, imutável controle absoluto. Deus está no controle. Confie em Deus. E olhe, como essa questão fala comigo bastante. Como eu havia dito, não estou numa posição privilegiada. Pelo contrário, eu estou aqui também como alguém que necessita estar debruçado diante das Escrituras continuamente, sistematicamente nessas promessas, confiando em Deus, nesse Deus soberano, nesse Deus criador de todas as coisas, esse Deus que não perde o controle. O Bruno perde o controle, você pode perder o controle, mas Deus, ele não perde o controle absolutamente de nada. Amém? Quero fazer uma oração com você, que Deus abençoe sua vida, que possamos dar continuidade nos nossos estudos, mesmo que seja por esse formato online, mas o mais importante é estarmos aqui, meditando na palavra de Deus. Provavelmente a partir da semana que vem vamos dar continuidade na nossa revista. Estamos estudando a respeito de bibliologia, estudo muito importante, relevante para a igreja, e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Oremos. Senhor, obrigado por tudo que tens feito. Obrigado, Senhor, pela reflexão que o Senhor nos deu nesta manhã. Que possamos compreender, Senhor, que nada, absolutamente nada, foge do teu controle. Nada, absolutamente nada, foge da tua soberania. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, através, Senhor Jesus, da tua palavra,
através, Senhor Jesus, dos pressupostos sobrenaturais, a confiarmos cada vez mais, Deus. Ajuda-nos, Deus, nesses dias que não são bons, não são fáceis, são dias difíceis. O dia mau, ele chegou. Ajuda-nos, Deus, a confiar em Ti, ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor, que possamos ser obedientes, que possamos compreender a extrema necessidade, Senhor, de estarmos praticando, estarmos colocando em prática tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor nos ensina, Pai. É para a nossa segurança. Tudo, Senhor Jesus, que nós venhamos a fazer é para exaltar, glorificar o Teu santo, glorioso, bendito nome, Deus. Usa, Senhor Jesus, as nossas vidas, as vidas dos Teus filhos, para que através da instrumentalidade possamos, como canal da expressão da Tua graça, levar vida, Pai, para quem necessita, para quem está espiritualmente morto, para quem está sem perspectiva. Senhor, ajuda-nos, Deus. Levanta os Teus filhos, Pai, para que através, Senhor Jesus, da instrumentalidade, haja intervenções, Pai, de depressões, de suicídio, de problemáticas, Senhor, que nós sabemos que são diárias, Senhor. Problemáticas que são, Senhor Jesus, extremamente aterrorizantes. Usa, Senhor Jesus, cada um de nós, conforme a Tua vontade e o Teu bom propósito. Fortalece, Senhor, a Tua igreja, e que possamos nesses dias, Deus, ter sabedoria, a sabedoria que vem, Senhor Jesus, na verticalidade, que vem do alto, através da Tua palavra, para conduzirmos, Senhor, as nossas ações nesses dias, Pai. Muito obrigado por tudo que tens feito e proporcionado para cada um de nós. Sê conosco, Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão.